Lorena, por favor. Boa tarde. Bom, a nossa turma está bastante animada, uma turma assim com muita participação. E os PIOs apresentados foram inclusão digital, avaliação diferenciada para o primeiro segmento, interação da escola com o trabalho, resgate da autoestima, violência e aprendizagem, isso foi uma orientadora que propôs, dificuldade de leitura e escrita em séries heterogêneas. Na turma também, um aluno apresentou dificuldade de acesso na plataforma, informou para a gente que teve 2 dias, há 2 dias atrás, que ele conseguiu acessar. Mas, assim, alguns alunos também demonstraram que não tinham conhecimento sobre o PIO, que seria, né? Então, desconstruíram a ideia que tinham para agora apresentar uma nova proposta, e tem alguns também que querem modificar para participar junto com os outros componentes da escola. Ok. Obrigado, Lorena. Mais alguém? Turma E? Não? Vamos à Clésia, turma F. Gente, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né, com essa contribuição riquíssima e tão diversa que a gente vai ter com esses projetos interventivos. Lá na turma F, o grupo colocou e identificou a questão da juvenização da EJA, né, como uma problemática, a evasão e a não participação dos alunos e da família. E em torno disso, né, claro que são vários fatores que interferem nessas problemáticas, e aí vão ser várias ações representadas pelos projetos que vão, né, desde a diversidade, projetos que vão trabalhar com a questão étnico-racial, com a questão da diversidade, né, de se ver enquanto um sujeito, né, ali e várias diversidades ali, e a valorização das raízes históricas e regionais, também tem um grupo que vai trabalhar com essa questão, a percepção, a preocupação, né, então projetos com a preocupação desse sujeito trabalhador, né, enquanto sujeito transformador, né, onde ele vai não só perceber e intervir numa realidade, que é uma realidade não só da comunidade, mas de si próprio, né, refletindo, né, e repensando a questão dos conceitos e preconceitos, a questão da obesidade, a questão de projetos de vida. Também vai a temática sobre relação professor-aluno e como isso interfere na questão da permanência dele na escola. A matemática, né, como ela sendo uma matemática significativa, né, então vai ser um projeto nesse sentido de trazer a matemática como algo que faz parte da vida e que a vida também é matemática. O projeto com o meio ambiente e a intervenção dele como sujeito, né, como capaz de transformar o próprio meio ambiente, pensando a sua comunidade, em relação a questões como a limpeza ou lixo. Então, assim, tem projetos também, um projeto nesse sentido. A questão um projeto também com a preocupação da competência na leitura e na interpretação, com alfabetização e letramento, e também um projeto na área de educação física para pensar estratégias de ensino que sejam específicas para o jovem, adulto e idoso dentro da educação física. Então, é uma educação física voltada para essa especificidade, né? Então, os projetos estão girando dentro dessas temáticas. O grupo achou muito interessante a ideia de se agrupar, né, e não ser individual os projetos. Então, já começou essa movimentação lá na nossa turma. Então, provavelmente, de 22 participantes, a gente vai ter mais ou menos uns 7 a 10 projetos interventivos, de intervenção local, girando dentro dessas temáticas. Bom, acho que é só isso. Alguém quer complementar da turma? Bom, então é isso. Obrigada, gente. Obrigado, Clécia. Você já perguntou se alguém quer? Ninguém quer, né? Lília Vieira, turma G.
Boa tarde, pessoal. Eu sou Lília, tutora da turma G, e a discussão foi muito boa, muito rica, e um dos temas que está proposto para a discussão, é um tema já recorrente, mas bem interessante, a questão da juvenilização. Nós temos duas pessoas, né, que se propuseram a pesquisar esse assunto, e não só pesquisar, né, mas propor um projeto, e uma delas coloca o seguinte: inclusão ou exclusão? Quando você coloca aquele adolescente, né, de 15 anos na EJA, você está incluindo ou excluindo, porque ele não participa do PAS, ele não está nas cotas, né, para a escola pública, então isso é bem interessante se pensar. Um outro ponto também, né, aí na questão da juvenilização a gente tem mais questões, mas se pensou também na infantilização da EJA, porque aquele professor que trata o adulto como criança, está trabalhando com 1ª a 4ª e traz aquelas musiquinhas e aqueles textos que ele usa, né, com criança. Então, é uma questão também importante de ser pensada. Sobre as tecnologias, nós tivemos um interesse, uma discussão muito boa sobre esse assunto, em que as pessoas estão pensando na questão da tecnologia, a EAD, né, sendo usada na questão de profissionalização dos alunos de EJA. Então, né, se pensar dessa forma. Questionamos a questão da formação do professor em tecnologia. Então, assim, esse tema tecnologia foi um tema muito debatido. Inclusive, se levantou um ponto que eu achei interessante, se a EAP não poderia ser itinerante, indo nas escolas e descobrindo as demandas, né, as necessidades das escolas, para, a partir disso, propor formação, principalmente nessa área de informática, né, para os professores. Ok? Então, foi uma coisa bem interessante que se colocou. Um outro ponto foi o currículo, né, analisar o currículo de EJA. A transformação no mundo do trabalho, né? É um outro projeto, transformação no mundo do trabalho, conhecer o direito. Então, que os alunos de EJA saibam que cursos estão à disposição dele, que leis, né? Qual a legislação. Então, tentar fazer com que esse aluno participe mais da vida, né? Conheça um curso de inglês que está à disposição, um curso de informática, coisas aí que estão à sua disposição, projetos do governo, políticas públicas, que essa é a ideia desse PIO, que é bem interessante também, tá, gente? Então, nós temos um outro projeto que é sobre inclusão, e essa questão de você mandar um aluno para a EJA que tenha TDAH, que tenha necessidades especiais, e esse aluno também trabalha, e muitas vezes esse aluno não é assistido em outro horário ou por ninguém na escola, não tem um orientador, então também é um ponto importante que foi comentado. Um outro projeto seria a questão do trabalhar o corpo, né, o movimento, e a ideia é trabalhar com hip hop, também bem interessante. Foi um grupo assim com diversos projetos, e tem dois, né, que são da mesma escola, vamos estar conversando para ver se unem. Alguns estão repensando os seus projetos, se vão fazer esses mesmos, mas esses temas foram bem trabalhados no grupo agora à tarde. Foi assim um momento muito agradável. Teve um momento que parecia que ia dar até briga, né? Num ponto que eu gostaria de citar para vocês. Quando o professor do ensino regular manda um adolescente para a EJA, ele realmente está pensando na oportunidade, né, no aluno, no estudante, ou quer se livrar por causa de disciplina? Foi um ponto aí bastante discutido, tá bom? Então, é isso aí. Alô? Mais alguém da turma G? Não? Chamar Alzira Aparecida, turma H? Boa tarde. Nós tivemos na nossa turma H, mesma coisa, evasão, motivação, teve algumas coisas diferentes, que foi material didático de EJA, teve até sobre os orientadores de EJA também, enfim. Mas o que eu quero deixar registrado aqui não é nem o PIO. O que eu quero deixar registrado aqui é que a minha turma, depois da nossa conversa toda que nós tivemos, de toda a problematização, eu tenho certeza que eles agora estão com a cabeça fumegando, tá? E eles não, ainda isso não, esses PIOs que foram apresentados não vão ser
todos eles efetivados. Eles vão se juntar, eles vão trabalhar juntos, eles vão fazer realmente uma coisa juntas entre eles para a transformação, como a gente discutiu o tempo todo. E gostaria de agradecer ao professor Jair pela fala dele, que me ajudou muito. Tá? Obrigada. Jair foi citado, quer falar, Jair? Não, falou na turma, não é isso? Tá bem, Jair. Tá lá, Jair Rec. Depois, final, tudo bem. Turma aí, Carla Andréia. Boa tarde, pessoal. Não convencendo a minha turma, mas acho que fui privilegiada. Um grupo bem homogêneo, com uma interação muito boa. Os temas foram bem diversificados. Só fico sensibilizada por não estavam todos presentes, né? Porque, ao final, o grupo até colocou a intenção de se fazer um macro projeto, de se focar as necessidades, de se levar um trabalho aos alunos da EJA que foque a qualidade de ensino para os alunos da EJA em várias perspectivas. E quais são essas perspectivas? Perceber e analisar o perfil desse profissional que vai trabalhar e que trabalha na EJA, inclusive com um enfoque de gênero. Quem é este professor? Porque existe um pensamento, uma concepção de que professor da educação infantil nunca é o homem, é a mulher, né? E a gente vive aí com as diversidades. Então, como este profissional, o homem, é visto, percebido e pode interferir na qualidade educativa para estes alunos, devido ao olhar do aluno, tá? O uso do celular como ferramenta pedagógica, o perfil do professor do gênero, que eu já falei, a formação do professor. Esse professor se envolve, ele precisa ser envolvido ou ele precisa envolver? Como é que está se dando esta formação? E lembrando que a EJA também está recebendo alunos da educação especial, fora toda a diversidade a qual ela já está inserida, temos os alunos da educação especial. E aí, esse profissional está preparado? As tecnologias na formação educativa, a prevenção ao uso de drogas aos alunos da EJA, a relação interpessoal para a comunidade escolar. Esse aí foi um enfoque maior dado aos professores que atendem alunos com liberdade assistida ou semi-liberdade, tá? E aí também teve um enfoque muito interessante, que é se trabalhar a EJA associada em consonância com a formação profissional, é o ensino técnico com a EJA. E aí pensou também nessa parceria. Um dos nossos colegas trouxe uma temática sobre a diversidade, que é a afro-brasilidades na educação de jovens e adultos, e também dentro de uma turma, de um grupo de liberdade assistida, a motivação. Há a perspectiva de evasão, mas não de estudarmos os motivos que levam à evasão, mas os motivos que podem motivar o aluno, em liberdade assistida, a participar efetivamente do processo educativo. E não somente dele estar lá por uma obrigação imposta pela justiça, tá? E também surgiu a questão da língua portuguesa, leitura e escrita. Ao final, meu grupo maravilhoso levantou essa ideia. E que tal se fizermos um macro projeto, onde possamos colocar lá pontos que vão favorecer a educação do aluno, jovem e adulto, né, em diversas abordagens. E aí, depois eu levo para as professoras para a gente ver qual é essa possibilidade, tá? E só finalizar aqui dizendo que, para mim, está sendo um prazer enorme estar com o grupo, tá? Mais alguém da turma? Turma aí, né? Não? A Patrícia Nogueira, turma J. Hoje eu estou dando cada gafe. Eu juro que eu tinha ouvido turma E. Fui ali, descasquei uma mexerica, fui para a porta. Já era turma I, a minha J. Desculpa. Então, na turma, eu esqueci também de pedir desculpa para o pessoal da turma J, né? Eu sou tutora da turma J, pela minha ausência aqui de manhã, no turno matutino, porque eu estava em outra especialização, no qual eu estou como cursista.
que é Gestão em Políticas Públicas em Gênero e Raça. E aí teve uma cursista que me falou que quase me deu falta. Então, perdão, viu? Por favor, justifique minha ausência. Então, a maioria dos temas discutidos nos projetos interventivos da turma J sinalizaram para a discussão da evasão escolar na educação de jovens e adultos. Se a evasão escolar não fosse um problema, ela não apareceria de forma tão recorrente, né? A aprendizagem significativa, a caracterização dos sujeitos da EJA e um currículo que atenda realmente às necessidades e especificidades desse público. E, por fim, uma temática que foi muito recorrente, de certa forma até transversal, foi a importância dos múltiplos letramentos na educação de jovens e adultos. Outras temáticas também foram contempladas, como o uso das tecnologias de informação e comunicação, como apoio no processo de ensino-aprendizagem, como elemento agregador da educação de jovens e adultos, a discussão sobre as estratégias de motivação, ou seja, no contraponto da evasão, discutir as estratégias e fatores que contribuem para a permanência desse estudante, os novos olhares para a diversidade e a heterogeneidade que compõem a educação de jovens e adultos, a avaliação formativa no ensino do EJA, como atender às especificidades dos educandos nas propostas pedagógicas da EJA, a partir da perspectiva dos educandos. Então, nada sobre nós sem nós, né? A interdisciplinaridade. Outra temática recorrente também foi a inclusão escolar das pessoas com deficiência, e para aí a gente partiu para uma outra discussão da inclusão numa perspectiva mais ampla, no sentido de formação profissional, de serviço de apoio, de adequação curricular, de adaptação metodológica, e de outras temáticas que vocês já discutiram, que foi esse conflito de geração, né, em que medida está se incluindo aquele jovem que está vindo do ensino regular para o noturno, na educação de jovens e adultos. É um fator de exclusão ou não? Isso aí também foi discutido. A importância do raciocínio lógico, até porque existe um grande grupo da área de exatas nessa turma, então matemática e física. A ressignificando a concepção da educação física para os estudantes do EJA, o desafio de educar na diversidade e, por fim, a arte na educação de jovens e adultos na perspectiva da transdisciplinaridade. Então, foi isso. Sejam bem-vindos, turma J. Isso aí, bem corporativista, né? Todo mundo é bem-vindo, né, Patrícia? Vamos lá, para a Joelma de Oliveira, turma K, a última. Olá. A turma K ela é formada por professores formados em letras, pedagogia, biologia, artes, matemática, né? Letras em inglês, espanhol. Uma turma que tem uma diversidade bem grande, trabalha no médio, no ensino fundamental, escola-classe, né? E aí, em relação ao PIL, né, nós temos vários projetos. E a temática ficou em torno da produção de texto e leitura, né? Várias pessoas pensaram nessa área. A inclusão social e cultural, né? Está pensando como levar ao educando da EJA essa inclusão, né? Assegurar esse direito. A questão da afetividade também, nós temos 3 grupos. Dificuldade de aprendizagem, o uso das novas tecnologias na EJA e a aprendizagem significativa. O grupo, né, tem em mente a expectativa, né, em relação à especialização. Então, a turma pensa na questão da objetividade, né, em relação ao curso, a ênfase mesmo, né, o que nós vamos estar fazendo na EJA, efetividade, momentos de reflexão e oportunidade para todos nós, professores, né, que atuam na EJA. O compromisso dos professores na fala, né, no próprio PIL, traz a ideia de que todos percebem o compromisso do educador, sabe o que está fazendo lá no seu espaço escolar, o desejo de fazer a diferença, de contribuir, de colaborar, o relacionamento na área, né, o que ele pode modificar, o que ele pode contribuir. Prima pela formação continuada, vários já fizeram cursos de extensão, outras especialização e mestrado à distância. Alguns estão iniciando, né, na EAD, mas estão dispostos, né, e sabem que vão vencer esse desafio. E em relação aos desafios de educador na EJA, tem como a questão do material, né, a dificuldade que todos têm em relação de ter esse material e como trabalhar. A identidade do educando, que ele chega lá e muitas vezes ele não sabe quem ele é, o que ele faz, a autoestima, baixa estima, essas questões. A linguagem adequada, né, dos profissionais que trabalham com ele e do próprio aluno também.
A visão do grupo no espaço escolar, às vezes o professor que está aqui quer trabalhar e chega lá, tem os colegas que falam, não, EJA é lugar que você tem tempo para tudo, que você pode deixar o aluno não quer nada, aquele rótulo que nós conhecemos e que todo mundo sabe que nós temos que lutar por esse rótulo que está aí, nós temos que desmistificar esse rótulo. A questão da expansão do horário, né, tentar ofertar a EJA nos 3 turnos, porque nós temos o profissional que trabalha à noite, né, e qual o horário de estudo que ele tem. Então, foi isso que a turma K, né, elencou como principais características. Né, uma turma muito alegre, animada, participativa. Dos 22, faltaram apenas 2. Tá? Joelma, muito bem. Alguém da turma K quer complementar? Eu esqueci de perguntar da turma J. Fui brincar com a Patrícia. Alguém da turma J ainda quer falar? Turma K? Ninguém. Muito bem. Então, olha só. Finalizamos, então, as apresentações. Bem, eu tenho uma avaliação de que a coisa está bem, né? Assim, um levantamento bom de discussões, pelo menos inicial, com propostas efetivas de funcionamento desse PIO, né? E só para finalizar, e depois eu passo aqui que Beth e Maria Luísa para algum tipo. Alguém quer falar? Agora? Pode falar aí. Depois, viu, Jair? Se você quiser vir aqui. Boa tarde a todos. Eu esperei todo mundo falar, todos os grupos, para ver se tinha alguma proposta parecida com a minha. Eu sou da turma B, a qual o professor falou sobre o meu projeto, de certa forma complexo, mas não impossível. O que acontece? Falando o que é estágio. Estágio, pela Lei 11.788, é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho. O que é o ensino médio de acordo com a LDB? A preparação básica para o trabalho. Na verdade, o que é não? Um dos objetivos é para a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com a flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Para que eu falei isso? Porque os alunos que vão para o ensino de jovens e adultos, educação de jovens e adultos, estão saindo, a gente sabe disso, evasão, todo o grupo praticamente falou isso. E como chamá-los? A gente vai chamar da seguinte forma. Essa foi a minha proposta. Olha, eu te ofereço, você vai estudar e você também vai trabalhar, vai estagiar. Lembra que eu falei o significado do estágio? Você vai estagiar, vai ganhar uma bolsa em horário contrário ao seu estudo. Dentro desse horário de estudo, você vai ter 2 horas para você estudar e 2 horas para você auxiliar na sua escola. Auxiliar como? Na parte administrativa, na parte pedagógica, conversando com o professor, na parte de reforço. Para que isso? Para que ele tenha prazer em estudar, tenha prazer em lecionar e tenha prazer de estar na escola, porque além de ser um ambiente de estudo, vai ser um ambiente de trabalho. E além do mais, essa minha ideia, ela leva a um outro aspecto muito importante, que não é só a evasão de alunos, também é a de professores. É tanto que para a Secretaria de Educação abriu 225 vagas para cadastro reserva, somente 186 foram supridas. Hoje, nós não temos mais cadastro reserva para professor de matemática. Então, um dado importante com relação à falta, porque, além de ter falta, hoje nós temos 12.864 professores da Secretaria de Educação que estão na 25ª etapa. O que quer dizer com isso? Que nos próximos 5, 10 anos eles estão se aposentando. Vai abrir em torno de 12 mil vagas a 13 mil vagas. Infelizmente, nós não temos essa quantidade de professores. É só olhar o último concurso para professor de matemática. Esse meu projeto visa tanto a parte de evasão, para não ter essa evasão, visa chamar esses jovens e adultos e visa também que futuramente eles sejam professores e não apenas
profissões menos remuneradas ou então mais simples. Além desse jovem estudar, ele vai ser um futuro professor. Essa é a minha ideia, espero que dê certo e estou muito aberto a novas dicas, a novas propostas e a gente se encontra lá no fórum. Espero encontrar com vocês. Fez uma defesa da proposta. Vamos, Jair, professor Jair Reck, da FUP, Planaltina, Faculdade Planaltina. Boa tarde. Dizer que acompanhei desde da manhã as atividades e agora nos grupos, lá no grupo, e também aqui ouvindo os colegas professores, colocando os projetos, de uma maneira geral, nós vamos ver, nós estamos preocupados com os problemas da escola. Qual escola? A escola que nós temos dos evadidos de tudo, não é? A escola chamada regular manda todo mundo sair, aqueles que não aguentam, que não aprendem, vão para a evasão e depois vêm para a EJA. E aqueles que nunca tiveram oportunidade pelo sistema do qual nós vivemos. Aí nós temos problemas, por exemplo, escola de EJA com 60 alunos, e nós vamos aguentando. Então nós temos um monte de problemas e nós fomos viciados pelo sistema a carregar todos os problemas nas nossas costas. E nós reclamamos, mas no final, quando vamos pensar sobre a realidade, a gente pensa em soluções pontuais, por vezes. Quando o problema é do sistema. Pela manhã, a Maria Luísa dizia, nós temos um problema do sistema capitalista, nós temos que superar isso. A pergunta é, como é que os projetos que estão pensando em desenvolver, ao longo do curso e depois também, vão interferir na lógica do sistema capitalista, mudar o sistema de exploração, que cria a repetição, que cria esse monte de gente dentro da sala de aula, que não tem uma proposta pedagógica para construir gente, mas para construir gente que treinada para dizer se sabe 2 mais 2, ou o cateto da hipotenusa que nunca vai usar e não sabe nem para que usa. E aí o que acontece? Os dados do MEC dizem que os alunos saem do ensino médio sabendo 6 ou 8% de português e matemática. Quer dizer, gasta a vida toda deles em nossa, para no final não sobrar quase nada. E a gente continua achando que tem que continuar fazendo isso. Então a gente tem que se questionar sobre o significado da nossa vida. O que é que nós estamos fazendo? Emprestando a nossa vida para o sistema dominante, explorar, dominar e criar reprodução dentro da escola. Então a gente tem que repensar projetos coletivos que venham questionar esse modelo. Como é que nós podemos ser fermento dentro da escola que ajuda a repensar todos os sistemas, as lógicas de opressão e dominação. Por que tem que ser a aula de matemática 8 créditos por semana, uma de filosofia e uma de sociologia? Por que isso? Por que nós não questionamos esse modelo? Por que tem que ser 50 minutos a aula? Por que não pode ser a manhã inteira, a noite toda? E a gente trabalhar em conjunto, porque é um professor sozinho e não um projeto de aprendizagem coletivo na sala de aula. Então são uma série de elementos que a gente precisa se questionar para ver como é que nós vamos intervir no modelo que é enorme, que é um gigante, mas que a gente não pode pensar em fazer solução e salvar o sistema sozinho. Então acho que essa ideia do grupo coletivo tem esse olhar de como é que nós nos questionamos sobre o significado da nossa aprendizagem. Eu já disse no grupo que 80%, CNTE que fez a pesquisa, mais de 80% dos professores estão doentes no Brasil. Estão doentes por quê? Porque não se realizam naquilo que faz, não vê o fruto do seu trabalho e tem 60 horas, como eu vi vários colegas dizendo, tem 60 horas. Como é que com 60 horas você dá conta de pensar, de produzir conhecimento, de pensar o que tu faz no dia a dia? Então tem uma série de elementos que precisam ser revistos, senão nós vamos continuar sendo massa de manobra e a nossa capacidade, isso foi bem colocado no grupo, não é um problema do professor isolado, é um problema do sistema. A universidade forma a gente desse jeito. São raras exceções que estão questionando essa forma de pensar a vida. Você é treinado para ir lá e reproduzir aquilo que está no livro didático. E se o aluno repetir bem, ele é ótimo. Não importa o que vai dar depois. Então, acho que são uma série de questões que levam a gente a ir para casa se questionando o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, qual é o sentido que tem no mundo. Eu quero ajudar a construir uma cidade justa, igualitária, democrática, realmente onde as pessoas vivam solidariamente? Ou vou fazer que nem alguém lembrou, o comentarista da televisão, que fala, morreu 200 e poucos no DF, isso é um problema de acerto de conta, isso é um problema porque tinha envolvimento com o tráfico, e a gente fica tudo em paz, até que não aconteça com a gente. Vamos continuar alimentando essa fábrica, né, de delinquência, que o próprio sistema capitalista só vive disso, só da exploração, e aí está o módulo 2, que vai ajudar a rever o problema da exploração e mais-valia e etc. Obrigado. Veja aí,
fala ilustrativa, vibrante. Então, para encerrar, e aí passar aqui para os colegas também, olha só, o PIO, então, um projeto de intervenção local. É claro que a gente teve aqui um panorama prévio, né, um pré-PIO, e aí essa rede, né, de colaborativa, vamos dizer assim, na perspectiva da construção da comunidade, trabalho, aprendizagem em rede, tá? Obviamente, ao longo do curso isso vai ficando mais claro. O projeto de intervenção local é o seguinte: primeiro, projeto, né? Projeto pressupõe uma sistematização. Projeto pressupõe uma organização. Portanto, uma metodologia. Então, o primeiro passo é esse. A gente tem que organizar o que a gente quer. Tem que sistematizar o que a gente quer. Tem que colocar no papel, como nós solicitamos ali para Carolina, não é isso? Carolina. Não é? Então, para a gente visualizar essa perspectiva, ou esse caminho, né, que é exatamente o significado de método. Tá? E aí a ideia de ser um projeto, porque precisa ter essa organização mínima. De intervenção é porque pressupõe uma ação em torno de alguma problemática. E essa ação em torno de alguma problemática envolve uma mudança e não uma conservação. Uma conservação, obviamente, pressupõe uma manutenção do status quo, deixar tudo do jeito que está. Né? Laissez-faire, laissez-passer, né? Enfim, deixa tudo aí como está. A ideia da mudança pressupõe a identificação dessa problemática, a leitura, o diagnóstico disso, ou a compreensão, que não exatamente tem a ver com a mudança, para depois propormos essa mudança. Então tem que ser propositivo, né? Um projeto propositivo na linha da ação, da mudança. E local, porque, obviamente, tem a ver com o nosso espaço de trabalho, lá onde nós estamos envolvidos, né? E agora surgiu essa proposta diária, no caso da orientação, né? Que não é ruim, porque é uma especificidade dentro do trabalho de educação de jovens e adultos, mas que também, para a construção ou intervenção nesse local, transcende esse espaço local, na lógica da percepção, da transdisciplinaridade ou do extramuros, né, que os alunos mesmos, né, os estudantes trazem para esse ambiente escolar. Né, aquilo que a gente conversava pela manhã com relação ao trabalho, isso que o Jair Reck falou aqui, enfim, e a Maria Luísa também, pela manhã, né, trouxe essa clareza dessa dimensão mais ampla. Né? Portanto, envolve uma série de interlocuções, uma série de ações que tem a ver com a mediação em sala de aula, tem a ver com o conteúdo, com a aprendizagem a ser desenvolvida e com o material didático, né? Com o recurso didático. Tá? Então, esses elementos reunidos pressupõem essa compreensão desse local e se transcendemos esse local ou não. Claro que nós estamos falando aqui brevemente, mas isso também vai estar disponível, né, de forma escrita, para ficar mais claro ainda o que é isso. Tá? E eu passo para a Beth Maria Luísa para nós encerrarmos. Bem, eu já estou vendo aqui a hora, né? Nós marcamos 17 horas, essa é a nossa intenção. Então, eu vou me despedir de vocês, um até logo, porque nos encontramos daqui a pouco no ambiente. Quando nos virem, nos vermos lá e uns aos outros, podemos também ir para o café para conversar. Vocês vão ter os tutores, mas também nós, professores, também estamos à disposição de todos. Será um prazer também poder conversar com vocês ao longo do curso. Muito obrigada por terem vindo, por terem nos ajudado, por estarem conosco e, com certeza, avaliando esse encontro no Fórum de Avaliação. Bom, gente, realmente eu acho mais importante a gente ter essa disciplina de poder terminar na hora certa, né? Já passamos 20 minutos e eu acho que nós estamos aqui realmente para nos parabenizarmos, chegarmos num sábado tão leve, do meu ponto de vista, né? Porque nós fizemos muita coisa que deu prazer e que nos dá muita vontade de continuarmos no ambiente virtual. Nós estamos aqui nessa faculdade, né? Sempre presentes, né? Da forma que cada um pode, mas, sobretudo, daqui a outubro, quando nós vamos nos encontrar e vamos, então, retomar todo esse processo nesse ambiente, né, presencial que tanto nos fez aqui, né,
ter ânimo, né, que é o mais importante. Obrigado a vocês todos, tá? A gente agradece, um abraço afetuoso a todos e a todas. Nos vemos, como diz Beth, no ambiente virtual.